Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 do Apvida. Estarão presentes os senhores Jorge Pinheiro e Irlau Machado, ou CEO, Maurício Teixeira, vice-presidente de Finanças, Marcelo Moreira, vice-presidente de Integração e Relações com Investidores, e Guilherme Naus, diretor de Relações com Investidores. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que a ferramenta está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation e escolher a opção Inglês. Para aqueles que irão ouvir em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, juntamente com o material completo dos resultados. É possível fazer o download da apresentação clicando no ícone de chat. Atenção para os disclaimers que norteiam essa divulgação no final da apresentação. Durante a apresentação das companhias, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrarem na fila. Agora passarei a palavra ao co-CEO, Irlau Machado, que irá iniciar a apresentação. Irlau, pode prosseguir, por favor. Obrigado. Olha, um bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estar participando aqui da nossa teleconferência. Estamos aqui todos reunidos na nossa sede da Paulista. Eu, Jorge, Marcelo, Maurício, Belo, o Guilherme Naus. Estamos todos muito felizes de poder estar divulgando os nossos resultados nesse momento. Apesar de um cenário extremamente desafiador, nós estamos bastante animados com a performance do mercado brasileiro e do setor como um todo, que chegou a liberar 50 milhões de beneficiários, voltando a patamares históricos. Também vimos, ao longo desse último trimestre, todos os nossos indicadores, tanto financeiros quanto operacionais, evoluindo de forma, em todas as linhas, de forma positiva. Vemos isso uma tendência importante, principalmente no nosso crescimento orgânico. Vemos isso como uma tendência em termos de crescimento. E vamos olhar agora, junto com o Marcelo, a quem eu vou passar a palavra, cada uma dessas linhas para a gente poder entender melhor qual é a nossa tradução do trimestre. Marcelo, por gentileza. Tá ótimo, obrigado, Irlau, obrigado, Jorge, Maurício, bom dia a todos. Então, gostaria de começar com o slide 2, que contém aí um sumário dos principais indicadores financeiros, né, onde se destaca aí nesse trimestre o nosso forte e sólido crescimento orgânico com melhoria da nossa sinistralidade caixa. Aqui, para facilitar na leitura, né, toda essa apresentação, onde vocês encontrarem dados de 2021, os dados estarão combinados de Apvida e Notre Dame Intermédica, né? E os dados de 2022 contemplam 6 meses, ou seja, eles incluem janeiro, de modo a facilitar na comparabilidade de todos os dados que estaremos apresentando aqui. Tá? Então, dentro da linha do crescimento sustentável, nossa receita alcançou 6 bilhões e 100, é um crescimento de 8,7% no trimestre. Esse crescimento ele se acelera para 11,3% quando a gente olha a fotografia dos 6 meses, né? E a principal alavanca do nosso crescimento é a expansão no número de beneficiários. Vimos uma expansão de 6,8% da nossa base de beneficiários de saúde. Esse percentual aumenta para 12% quando a gente olha os nossos beneficiários de planos dentais, né? Alcançamos quase 9 milhões de membros, com a liderança aí absoluta do mercado. Então, assim, é bastante sólido e sustentável o crescimento que a gente enxerga nessa frente da receita aqui, né? Quando a gente olha para nossos custos e despesas, né, nossa sinistralidade caixa teve uma redução de 3 pontos percentuais e meio, quando comparado com o mesmo período do ano passado. É uma redução sensível. Estamos agora operando a 72,3% de sinistralidade. Certamente aqui
benchmark, um parâmetro para toda a indústria, né? Um percentual bastante eficiente nessa gestão dos custos de saúde no país, né? No nosso SG&A, aí a gente enxergou o aumento do SG&A de 2 pontos percentuais, aqui principalmente por uma base em 2021, né, uma base comparativa extremamente baixa, quando estava em 15%, e também alguns fatores pontuais que a gente vai explorar melhor ao longo dessa apresentação. O resultado final é que o nosso EBITDA alcançou 582 milhões, é um crescimento de 34%, né? Aqui a gente chama de EBITDA ajustado, mas o único ajuste que é feito é a despesa não caixa do stock option. Então, aqui, acho que esse é um número que ele é bastante representativo e mostra aí a solidez das nossas operações, mesmo em cenários aí um pouco mais difíceis, como o que enfrentamos aí desde o começo do ano. Indo para o slide 3, na linha de lançarmos luz nos principais tópicos da nossa agenda estratégica, né? Vamos falar agora do avanço da nossa integração, né? O que a gente observa no nosso dia a dia é um firme compromisso de toda a organização com a captura das sinergias e governança de gestão. Eu queria até começar com a governança de gestão aqui do lado direito. Como vocês sabem, desde fevereiro estamos com um conselho novo, atuante, com um comitê de auditoria 100% independente. Na AGOE de abril, elegemos um conselho fiscal que está eleito, empossado e trabalhando, né? Implantamos diversos comitês de gestão com executivos da companhia, membros do conselho e especialistas externos que também nos ajudam em temas específicos. E mais recentemente, há cerca de um mês atrás, né, reportamos aí a fusão de todos os reportes diretos aos co-CEOs, né, exceto operações de saúde e integrações. Então, vocês podem ver aqui embaixo que é uma lista extensa que envolve RH, TI, administrativo, financeiro, jurídico, regulatório e, inclusive, odontologia, né? Onde todos vocês sabem que as duas companhias já operavam nacionalmente. Então, todas essas áreas foram unificadas com o objetivo de buscar uma simplificação administrativa e também uma agilidade na tomada de decisão, obviamente, facilitando aí nossa busca pelas sinergias. E aí, então, vamos olhar um pouco essa tabela das sinergias. Em fevereiro de 22, nós apresentamos uma meta de captura mensal e recorrente das sinergias. Nos colocamos aí uma meta de 46 milhões de reais de sinergias no mês de fevereiro de 23, sinergias essas que seriam recorrentes, né? Esse número ele vai crescendo ano após ano até atingir 115 milhões em fevereiro de 25, né? Bom, as boas notícias aqui são, primeiro, a meta de fevereiro de 23 já foi identificada, já foi calendarizada. Hoje já temos planos de ação ou iniciativas ou atitudes que fazem com que a gente enxergue que iremos alcançar essa meta em fevereiro de 23, né? Estamos nessa progressivo ramp-up para chegar nos 46 e já nesse segundo trimestre já capturamos e já temos refletido no resultado aí 29 milhões de reais nos 3 meses, né? A gente pode aqui ressaltar que a solução nacional ela foi implementada com 64 mil vidas já assinadas, das quais 40 mil estão ativas em 30/6, né? O produto individual nessas regiões da Notre-Dame Intermédica já foi expandido para 70 novos municípios e contamos agora com 23 mil vidas ativas em 30/6. Já implementamos novas tabelas de compras de materiais e medicamentos, né? Já estamos colhendo a cada compra que a gente faz sinergias de material, medicamentos, materiais especiais, uma série de frentes importantes
suprimentos também, quando a gente olha uma visão de serviços, né, dos mais diversos possíveis, né? E, finalmente, acho que vale mencionarmos aqui essa questão do credenciamento cruzado. O que é o credenciamento cruzado? É a verticalização através do compartilhamento de rede. Esse eu posso dizer até que foi uma das iniciativas que, quando anunciamos nossas sinergias no começo dessa jornada, talvez não... Essa foi uma que enxergamos ganhos muito adicionais, né? À medida que a gente mergulhou em cada uma das geografias, das regiões ao longo do Brasil, vimos o ganho e já implementamos. Então, acho que são muitas iniciativas, e atendendo a pedido de vocês aqui, nós fizemos o exercício de quebrar a sinergia de 46 milhões de EBITDA de fevereiro de 23, né, nos seus 3 principais componentes. Então, da forma com que está hoje, em fevereiro de 46, 14 milhões de reais virão de sinergias de receita, né? Teremos aí outros 32 milhões de reais que virão de sinergias de custos e despesas, sendo que eles representam um ganho de 1,2 pontos percentuais na sinistralidade, tá? Aqui principalmente por conta desses ganhos em compras, materiais, suprimentos, já falando um pouquinho de protocolos, e também o credenciamento cruzado, que eu acabei de mencionar, e 0,4 pontos percentuais virão de ganhos no D&A. Então, acho que está aqui decomposto para fevereiro de 23. É óbvio que essa meta, à medida que os anos irão progredindo, a gente vai ver um peso maior do comercial aparecendo, né? Mas, assim, de imediato, a gente consegue ver aí, ganhando tração de uma forma muito mais rápida, essas sinergias aí no Emalar e no D&A. Bom, no slide 4, vamos falar um pouquinho da nossa agenda ASG, cujo foco é ter a sustentabilidade como pilar do nosso desenvolvimento, né? Aqui todos vocês sabem que muito tem sido feito na nossa organização, em cada uma das frentes, na frente ambiental, na frente social, na frente de governança. O que vocês veem nesse slide é uma seleção de iniciativas que acontecem praticamente todo dia das nossas diversas operações, alcançando todos os nossos 70 mil funcionários, né? Uma conscientização muito grande. Mas aqui o que eu queria realmente dar destaque é nesse quadrinho aqui, onde a gente está falando dessa meta de ser carbono neutro em 2023, né? Como todos vocês sabem que desde 2021 a Notre Dame Intermédica é carbono neutro, né? E agora aí, pouco mais de 6 meses passados, né, desde a nossa fusão, né, estamos assumindo esse compromisso público de tornar o grupo Apivida Notre Dame Intermédica carbono neutro em 100% de nossas operações já em 2023. É uma meta bastante auspiciosa, mas é uma meta que, para todos nós, é um orgulho muito grande, porque sabemos que estamos contribuindo não apenas com um planeta mais sustentável, mas também com essa disseminação de valores que estão em sintonia até com as demandas que a própria sociedade vem fazendo para todo o setor produtivo, e o setor de saúde não poderia ser diferente, né? Então, acho que esse pioneirismo dessas bandeiras, para nós, é algo assim, realmente motivo de muito orgulho. Bom, vamos falar, então, agora do nosso resultado lá no slide 5, começando com a nossa receita líquida, né? Tivemos um sólido crescimento orgânico, puxado pela linha de planos de saúde, né? Crescemos tanto nas nossas operações Apivida, como nas nossas operações Notre Dame Intermédica. Crescemos em todas as linhas de negócio, como vocês podem ver aí, serviços hospitalares crescemos em planos odontológicos, mas, particularmente, a grande alavanca foi a nossa operação de plano de saúde, nossa principal operação, né, que cresceu aí próximo de 10%. Né? Esse crescimento de 10% é um crescimento, como eu já havia dito, né, alavancado
pelo aumento do número médio de beneficiários da companhia, né? Uma vez que o ticket médio ainda está influenciado por esse cenário passado aí, desses últimos 18 meses, de um cenário de uma relativa estabilidade. Nós vamos mergulhar um pouco mais nessas análises de beneficiários do ticket médio nos próximos slides. Então, por hora, eu queria só, então, focar nos planos odontológicos, né? Onde a gente teve um crescimento aí de quase 12% da nossa base de beneficiários. São quase 750 mil beneficiários adicionados à nossa plataforma dental, né? Obviamente, o ticket médio, por outro lado, ele apresenta uma redução de 8,6%, né? E aqui, pessoal, é algo que é sabido de todos vocês, né? Acho que nos últimos 18 meses, os M&As que fizemos, né? Eles, na verdade, abriram uma oportunidade incrível para a nossa companhia promover esse cross-sell. E nós buscamos fazer esse cross-sell, né? Obviamente que a custo desse ticket médio menor, mas vender para os nossos beneficiários planos de saúde e dental tem benefícios não só de margem, que eles ajudam, a margem do dental é maior, né? Como também de fidelização dos nossos clientes. Então, estamos muito contentes aqui com as conquistas que tivemos nessa frente odontológica. Agora, mergulhando um pouco mais no plano de saúde, no slide 6, né? Começando aí com os nossos beneficiários, de fato, o aumento na base de beneficiários foi o grande motor desse nosso crescimento dos últimos 12 meses, né? E agora, o que a gente enxerga, né, na verdade, até uma aceleração do crescimento orgânico, né? Então, indo para a tabela aqui do lado esquerdo, estamos muito contentes em ver 139 mil novos beneficiários de adições orgânicas somente no trimestre. É uma meta que, para nós, era um número muito importante, foi perseguido por todas as frentes. E a gente já vinha comunicando com todos vocês aí do mercado que enxergávamos uma melhoria nessa dinâmica competitiva, e o resultado está aí, né? 139 mil vidas trazidas nesse trimestre. Mas eu gostaria de especialmente destacar, né, porque eu acho que esse crescimento, ele, além de ser uma bela meta no trimestre, né, a gente enxerga que ele é bastante consistente, né? Por quê? Porque ele acontece em diversas frentes. Nós estamos vendo o crescimento acontecendo nos nossos mercados mais maduros, né? Nós estamos vendo um aumento de PME, especialmente nessa regional aqui, sul-sudeste, muito forte, continua com uma atração boa, né? Estamos vendo essa aposta nossa, que foi a Solução Nacional, já trazer resultados, né? Num período de tempo tão curto, né? Com esse buy-in, né? Com esse referendo dos nossos clientes que estão comprando esse produto, né? Assim como a própria expansão do plano individual dentro dessa rede NDI. Então, acho que assim, essa pluralidade desse crescimento é algo que nos faz com que tenhamos bastante confiança nos meses e trimestres para frente. Agora, falando um pouquinho do ticket médio, nesse slide 7, né? A boa notícia a respeito do ticket médio é que estamos iniciando um novo ciclo de reajustes a partir de maio de 2022. Né? Quando a gente olha o ticket médio, gente, para uma organização como a nossa, com atividade de M&A e tudo, é sempre muito importante, né, a gente decompor o ticket médio, né? E quando a gente faz esse exercício aqui, o que a gente enxerga, né? A gente enxerga que do lado de preço e mix houve um crescimento de 2,2%, né, ao longo dos últimos 12 meses. Sabemos que esse 2,2% ele não é suficiente para o fenômeno de custo que estamos
observando, porém, ele é passado. Esse é um número que estamos vendo pelo espelho retrovisor. Quando a gente olha para frente, a gente tem um cenário diferente, né? Mas eu acho que é importante também ressaltar aqui, né, o próprio impacto do individual, né, que para nós pesou aí 1,5% a menor, e todos os M&As que normalmente costumam vir também com tickets médios menores. Nesse caso aqui, do período que estamos observando, foram 568 mil vidas que vieram com ticket médio de R$ 166. Nós estamos falando aqui de CCG, que inclusive tem alguns produtos ambulatoriais, Serpran, Promed e Premium, que, obviamente, então, ajudaram a comprimir um pouco o nosso ticket médio, né? Agora, esse cenário de ticket médio estável, ele permeou toda a indústria de saúde, né? E ele já vinha vigorando há mais de 18 meses, né? Então, assim, repetindo, né, a boa notícia é que esse ciclo se concluiu. Entramos agora numa nova era. Vocês podem ver aí que estamos iniciando reajustes aí no segundo trimestre, a partir de maio de 22, né, que vão numa faixa de 16,2 a 18,5 para os produtos PME, 15,5 no individual e em torno de 16,5 para produtos de adesão, né? Todos esses produtos, né, cujos esses reajustes vão sendo agora progressivamente empilhados nas nossas receitas e na nossa demonstração de resultado ao longo dos próximos 12 meses, representam 55% da nossa receita. Então, a gente já tem um reajuste contratado, vamos dizer assim, para mais da metade da nossa receita. Resta agora os produtos corporativos, né, que também, todos vocês sabem, que é no caso a caso, a partir das tabelas de sinistralidade real e efetiva, e estamos já promovendo reajustes de forma mais arrojada, já a partir dessa mudança de cenário. Então, essa mudança de ciclo, a gente percebe que ele aconteceu em todas as frentes. Bom, e os reajustes, né? Eles vão ser muito importantes na equação de melhoria da nossa sinistralidade. Mas, para uma empresa como a nossa, eles não são a única ferramenta que temos, né? Eu acho que, diferente de outros players, a Apivida, Notre Dame, Intermédica, né, a gente não depende só do reajuste para corrigir uma sinistralidade. Eu acho que nós temos, na verdade, quase que um arsenal de coisas. Mas vamos olhar aqui, primeiro, o nosso resultado do segundo trimestre, né? Então, no segundo trimestre, a gente alcançou uma sinistralidade de 72,3%. Quando comparamos com o mesmo período do ano anterior, é um ganho de 3,5 pontos percentuais. Quando comparamos com o reportado no tri passado, é um ganho de 0,6. Quando comparamos com o primeiro trimestre cheio, é um ganho de 2,6 pontos percentuais. Então, senhores, da forma que quiserem olhar, né, a nossa sinistralidade melhorou no segundo trimestre, né? Mas eu queria trazer aqui mais um ângulo, né? Todos vocês sabem que, sazonalmente, né, o segundo trimestre, historicamente, é maior do que o primeiro trimestre. Mas aí, olhem para a tabela e vejam que interessante, né? Notem que, em reais, em valores nominais, nossa sinistralidade total caiu de 4,468 para 4,400. Então, nós não estamos falando aqui simplesmente de uma redução percentual através de diluição. Nós estamos falando também de um sinistro a menor, né? E aí eu acho que vale aqui essa decomposição da nossa sinistralidade caixa, né? Aonde esse 72,3 a gente ainda enxerga, né, de pontos fora da curva. O próprio custo Covid, que ainda impactou no trimestre em 1 ponto percentual. O reajuste negativo dos planos individuais, que impactou outro 1 ponto percentual, e principalmente aqui nós temos 1,9 ponto percentual, que é essa sinistralidade maior das empresas que foram adquiridas.
e que justamente requerem, né, mais verticalização ao longo do tempo. Neste segundo trimestre, né, o impacto da captura das sinergias ele ainda é pequeno, né, mas ao longo dos próximos trimestres a gente acredita que ele progressivamente se tornará mais e mais relevante, né? Mas aqui acho que tanto o custo Covid quanto o reajuste negativo também já são melhorias que ao longo dos próximos trimestres iremos capturar, mas a principal oportunidade que a gente enxerga é na sinistralidade das empresas adquiridas, né, com as nossas estratégias, né? E aí, eu acho que o slide 9, ele complementa muito isso, ele é quase autoexplicativo, né? Então, do lado esquerdo da página, a gente vê o resultado das operações Apivida, da verticalização, e do lado direito da Notre Dame Intermédica, né? No topo da página, o que a gente percebe muito claramente, né? A Apivida operando em patamares elevadíssimos, realmente melhores da indústria, em termos de verticalização, atingindo 96% de verticalização das internações, 86% de verticalização das consultas, né? E do lado da Notre Dame Intermédica, nas suas operações maduras, né, aquele progressivo aumento das verticalizações à medida que foi todo o trabalho realizado ao longo de todos os últimos anos. Muito bem. O curioso é que quando a gente olha, então, a parte de baixo da tabela, né, ambas as companhias empreenderam inúmeros esforços de M&A, né, expandindo aí suas operações para além das suas fronteiras, entrando em novos territórios. E aí, o que foi o resultado? Nós vimos uma diluição, por assim dizer, da nossa verticalização. Esse é o trabalho que é feito agora por toda a operação, né? Em cada geografia, com o olhar, o que precisa ser verticalizado? É um hospital, é um PA, é um centro clínico, é diagnóstico, é oncologia, alto custo, baixo custo. Esse é o trabalho permanente que vem sendo feito pelas nossas equipes operacionais, né? E aí, eu acho que dentro dessa visão, né, eu queria mostrar, então, e parar aqui um minutinho para falar da nossa rede própria, né? Porque dentro da visão que a gente tem do atual cenário da saúde no Brasil, essa nossa estratégia de verticalização, com qualidade médica, moderna infraestrutura de atendimento, ela é fundamental para enfrentar esse desafio de entregar saúde de qualidade com preços acessíveis, né? A gente apresenta o nosso novo hospital em Brasília, né, inaugurado em abril de 22. Apresentamos o PA Salvá-los, aberto em São Paulo, Hospital de Mandacaru, PA na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Então, várias regiões com uma infraestrutura assim de fazer inveja, né? Unidades bonitas, pensadas em termos de fluxo de atendimento, de agilidade, produtividade, né? Com investimentos assim eficientes também, né? E aí eu acho que vale a pena até destacar aqui essas duas unidades do topo da página, né? Só para dar um pouco da visão dos diversos momentos que uma companhia de abrangência nacional como a nossa tem. O Hospital Brasiliense é nosso primeiro hospital na região de Brasília. A Apivida vinha crescendo em Brasília, o GNDI também tinha vidas em Brasília, e agora ele passa a ser, né, não só uma ferramenta de verticalização da alta complexidade, como também passa a ser uma bandeira para nós nos ajudar a vender vidas na região, né? Em comparação, PA Salvá-los, né? O que acontece quando temos um local com densidade de membros, como é, por exemplo, a cidade de São Paulo e a Zona Leste, né? Aqui, né, todos vocês, eu arrisco dizer que boa parte de vocês já conhece o Hospital Salvá-los, né? Esse PA foi aberto com que objetivo, né? Que a gente tire todos esses atendimentos ambulatoriais, né? Então, vejam, são 46 consultórios que a gente inaugurou. Então, nós estamos tirando de dentro do Hospital Salvá-los para torná-lo ainda mais uma estrutura de altíssima complexidade,
ganhando escala, ganhando benefício. Ou seja, aqui eu acho que o resumo é que esse jogo de melhoria de custo com qualidade numa empresa como a nossa, ele é contínuo. Ele acontece em mercados novos onde ele entrou e ele é capaz de acontecer nestas regiões mais maduras onde a gente está operando. Bom, indo para o slide 11, né, nossas despesas administrativas e despesas comerciais. Começando com as despesas administrativas, no trimestre elas alcançaram 9,6%. Né? Isso é ligeiramente mais alto que os últimos 2 trimestres, onde a gente teve 9,3% e 9,2%. Né? Quando a gente faz uma decomposição desses principais fatores por trás desse aumento aí de 0,2% e 0,3%, né, o que a gente observa, né, é que tem muito a ver com os nossos esforços, são quase investimentos que a gente tem feito, né, não só na integração das duas companhias, né, como também de TI. A gente está entrando numa fase aí crítica de finalização de diversos projetos super importantes e é bem essa linha de serviços de terceiros que cresce mais, né? De novo, eu acho que comparar com o segundo trimestre de 2021 seria um pouco injusto, porque foi um ponto fora da curva, especialmente porque naquele segundo trimestre nós tivemos uma reversão de contingências, quando o normal é você ter um certo nível de despesas aí de contingências e tributos. Tá? Acho que nas despesas administrativas a mensagem principal é que estamos atentos, encaramos essa linha como custo fixo e precisamos diluí-la, né? E eu acho que, assim, no dia a dia que a gente vivencia aqui, a gente nota que as oportunidades são inúmeras. Então, aqui é um compromisso com disciplina que nós estamos aqui reafirmando com todos vocês. E dentro das despesas comerciais, a gente pode olhar que nos últimos 3 trimestres estão basicamente estáveis em 7,5%. Né? Queria fazer aqui só 2 comentários bastante breves. Primeiro, aqui, nós promovemos uma realocação em todo o período histórico que vocês estão observando aqui, de 2 linhas, que são as linhas de propaganda e publicidade, então vamos chamar assim, marketing, e PDD, né? Então eles saem do G&A e vão para as despesas comerciais, mas esse movimento aconteceu em todas as linhas. Então, aqui nessa comparação, ela não está afetada por isso aqui. Então, é só um esclarecimento aqui, né? E quando um outro comentário importante dentro das despesas comerciais é que estamos e continuamos a ver inadimplência estável. Não temos visto nenhuma pressão na linha de inadimplência. Então, esse também é um outro indicador que a gente acompanha sempre e não temos visto aí nenhum aumento. Último comentário nesse slide, aqui, eu só queria reforçar, né, que nessas despesas administrativas, que a gente está apresentando aqui, as despesas administrativas caixa, né, que o único ajuste que a gente promove aqui são os stock options, né? Ou seja, a despesa contábil do stock option, que nesse trimestre foi de 144 milhões. No próximo trimestre, no terceiro trimestre do ano, teremos novamente uma carga parecida, de 130, 140 milhões. Porém, já a partir do 4º trimestre, a gente tem um degrau importante e a gente cai para a ordem de 60, 70 milhões. Tá? É uma queda importante e que já está contratada, porque faz parte do cronograma de amortização do stock option, tem a ver com os períodos de vesting, né? Então, já no último trimestre, a gente já vai ver uma redução importante nessa linha. Bom, com relação ao EBITDA, no slide 12, realmente a melhoria da sinistralidade foi a grande alavanca do crescimento do EBITDA, 34% melhor versus o trimestre passado, alcançando 9,6%. Eu não vou repetir aqui
os principais alavancas, que eu acho que a gente já cobriu bem. O destaque que eu queria dar aqui é com relação ao nosso lucro líquido ajustado, né? Vocês podem notar que nós estamos reportando um prejuízo líquido de 312 milhões, né? Sei da importância do lucro líquido, sei que muitos de vocês acompanham isso, né? Mas o lucro líquido ele sempre é visto como uma proxy do fluxo de caixa, né? E eu acho que nesse caso em particular nosso, nós temos duas rubricas que têm afetado negativamente o nosso lucro líquido, né? Que é a amortização desse programa de SOP e a amortização dos intangíveis de todos os M&As que a gente fez, né? Que tem um peso muito grande, mas que não tem esse impacto caixa, né? Então, aqui a gente vem acompanhando realmente com essa luz do lucro líquido ajustado, que no trimestre ficou em 241, e aí, 241 milhões, e aí, quando você retorna com o imposto de renda, o resultado financeiro e a depreciação, a gente chega no nosso EBITDA de 582. E, finalmente, já que estamos falando de caixa, né, a gente tem uma forte conversão do EBITDA em caixa, mesmo em períodos desafiadores. Vocês podem ver aqui que o nosso fluxo de caixa das operações no trimestre alcançou 569 milhões, investimos 168 milhões para inaugurar essas belíssimas unidades aqui, né? Então, antes das despesas financeiras, tivemos um fluxo de caixa aí de 401 milhões. Então, acho que dois últimos comentários que valem a pena ser feitos. Primeiro, com relação ao alongamento do perfil da dívida. Maurício, Rodrigo e todo o time concluíram nesse trimestre, no mês de maio, a emissão de uma nova debênture de 2 bilhões. Essa debênture foi muito importante para nós, não apenas para alongar nosso perfil de dívida, né? Nós tínhamos algumas dívidas vencendo em 22, 23 e 24, que jogamos agora para daqui a 6, 7 anos, em 2028 e 2029, mas principalmente também reduzir o custo da dívida, né? Nesse caso aqui em particular, essa debênture foi captada a CDI mais 1,6, né? E foram amortizadas dívidas que estavam a CDI mais 2,6, 2,5, né? O que fez com que o custo global da companhia caísse de 1,79 para 1,69 e o duration médio da nossa dívida fosse para praticamente 4 anos, né? Então, acho que esse foi um esforço muito grande que vem se somar até outros esforços que já foram feitos, como, por exemplo, a própria emissão do CRI, né? que também já fez com que a nossa dívida vá até 2031. E agora, né, que estamos aí nessa trajetória de retomada na nossa rentabilidade, um outro trabalho extenso que foi feito pelo time foi uma apuração detalhada do nosso saldo de ágio e mais-valia, né? E dividimos aqui em 2 grupos. Os M&As anteriores a fevereiro de 22, nós temos praticamente 14 bilhões que estão e continuarão a ser utilizados à medida que a gente vai incorporando todos esses M&As que fizemos, né? Então, é um estoque saudável, que está sendo usado e que a gente planeja utilizar até mais ou menos 2024, 2025. Né? E, a partir daí, temos essa nova cobertura, esse escudo, né, de quase 30 bilhões de reais que advém da fusão com a Apivida Notre Dame Intermédica, cujo cronograma a gente estima que vai até 2031. Então, a gente vinha comunicando com vocês que a gente enxergava uma estrutura fiscal eficiente para os próximos 6 a 7 anos, agora a gente está enxergando que isso vai se alongar nos próximos 9 anos. Né? Então, com isso, eu queria encerrar aqui essa sessão da apresentação e passar a palavra para o doutor Jorge. Muito bom, Marcelo. Parabéns pela apresentação, muito clara. Acho que ficou trazendo uma série de dados que a maioria dos investidores, nas nossas interações,
nos cobravam, o time se organizou no sentido de atendê-los da melhor maneira possível. Espero que a gente tenha feito isso, mas na confiança do esforço de todo o time. Então, eu e Irlau agradecemos a presença de todos que estão nesse call, em nome de todo o nosso time. E queria fazer uma lembrança rápida, gente, reforçar o que já foi dito aqui. Nós estamos reportando resultados de um segundo trimestre que, lembrem, foi de maneira importante impactado pela Covid, em que agradecemos aos mais de 70 mil colaboradores que trabalharam de maneira diligente e a gente, mais uma vez, conseguiu atender a todos os nossos pacientes com pontualidade, com acolhimento e com a especialidade que precisavam. Muito obrigado a todos. Lembro também que foi um trimestre em que, ainda fortemente impactado pelo reajuste negativo. O mês de abril, por exemplo, foi o mês que teve um impacto maior em que toda a nossa base de clientes sofreu um reajuste negativo de 8%. 8 e uma fração. Período também que sofremos pressões inflacionárias. Mas, apesar de todo esse contexto desafiador, a empresa mostra, em função de toda a força do seu modelo e da disciplina dos times, a empresa mostra números satisfatórios e bem positivos. Ressalto, primeiramente, o crescimento orgânico. Num país que retoma crescimento, a Apivida e a NDI são os líderes nesse momento, ganhando share mais do que qualquer outro competidor, mostrando a atratividade dos seus produtos. O segundo ponto, naturalmente, é o controle de níveis de sinistralidade, de maneira única. A empresa, dada todas as suas condições, a sua verticalização, integração, ferramentais, conhecimento, tecnologia, a empresa se destaca, mais uma vez, no controle de sinistralidade, sempre apresentando bons serviços. E por fim, foi um trimestre que deu início às capturas de sinergias e já apresentamos aqui vários números importantes de sinergias oriundas da área comercial, sinergias oriundas de custos, de D&A, etc. Então, a gente está bem satisfeito. É claro que não chegamos ainda em níveis de sinistralidade históricos por força de todo o ambiente que nos cerca, mas a gente está bem seguro, está no melhor caminho para que a gente consiga, fazendo diferença, entregar saúde de muita qualidade de maneira acessível. Então, abrimos aqui todas as perguntas, estamos todos à disposição de todos para mais algum esclarecimento. Muito obrigado a todos. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Vinícius Figueiredo, analista Sell-Side Itaú BBA. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Vinícius, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Sim, muito bem. Boa, excelente. Obrigado por pegar minha pergunta. O comportamento do Emalar, né, como vocês bem disseram, ele surpreendeu para o lado positivo, principalmente depois da gente olhar o resultado de outras empresas listadas no mesmo ramo. Eu queria entender se, de alguma maneira, vocês acreditam que, dado um modelo verticalizado com cuidado mais coordenado, vocês já tinham antecipado essa volta de procedimentos que tem afetado tanto a indústria, ou se, assim, de alguma maneira, vocês conseguem canalizar mais esse spike em frequência e distribuir mais ao longo dos próximos trimestres. E, além disso, se eu puder fazer um segundo ponto, eu queria entender se o aumento de planos mais verticalizados, né, nas operações de Belo Horizonte, vocês comentaram que na Vertical Apivida, vocês têm aumentado bastante a participação desses planos, e também o ganho da participação do copagamento, né, de produtos de copagamento,
se eles são expressivos a ponto de ajudar a reduzir o hemalar já nesse TRI. Muito obrigado. Comentar, Jorge? Ô, Vinícius, obrigado pelas tuas perguntas. Começando aqui a responder, sim, eu acho que a nossa empresa, a Apivida NDI, sempre se pautou, dentre as principais diretrizes, um modelo de verticalização. Muito mais do que isso, integrando as suas unidades, fazer com que a empresa consiga se proteger mais de oscilações de volume. Foi o que nós vimos agora no segundo TRI. Uma brutal procura dos nossos serviços de emergência, em todo o país, de uma maneira quase simultânea, e para falar a verdade, em quase todo o mundo, né? Pessoas afetadas com sintomas Covid e também com outras doenças virais, na sua maioria, procuraram as nossas unidades. Agora, dado o nosso modelo verticalizado, plataformas digitais podendo atender na casa do usuário, que tiveram um impacto importante nesse período, uma série de integrações fazendo que a gente consiga ser mais efetivo, linhas de cuidado correndo desde o ambulatório até a área hospitalar, um processo contínuo de verticalização, o Marcelo muito bem apresentou aqui, a gente continua apresentando, inaugurando novas unidades. Nos últimos meses tivemos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Manaus, dentre outras, né? E o plano de incremento de verticalização continua, né? Um processo continuado, né? Isso tudo faz com que a empresa seja bem mais protegida, dado todo esse ferramental que a gente tem, com muito uso de tecnologia, programas de prevenção, faz com que a gente consiga se proteger, mesmo ofertando volume muito acima, não habitual, que foi o que aconteceu no segundo TRI, né? Então, a gente segue confiante na trajetória do hemalar. É importante lembrar que os segundos e os terceiros TRIs têm essa característica de um pouco mais de volume. Agora, a gente nota com muita esperança os próximos meses seguintes, por exemplo, no quarto TRI, o primeiro TRI do próximo ano, a gente vai estar muito próximo de uma recomposição plena de ticket médio, aliados aos volumes que voltam, a gente observa volumes muito próximos a níveis históricos, e isso nos deixa muito seguros de que a gente está no caminho certo para atingir mais na frente os nossos níveis de hemalar, né? Por fim, verticalização 5, como eu falei, lá em DH, não só a gente tem sinergias em CAPEX, a NDI acaba de inaugurar uma grande unidade em Betim, pronto atendimento, que serve as duas verticais, agora únicas, com um só comando regional, um só comando comercial, relacionamento, isso já traz uma série de sinergias, então a gente consegue se beneficiar disso sim. E, por fim, COPEI, isso é um trabalho continuado, dinâmico, em que a gente, é usual em tempos inflacionários, a gente trocar inflação pela implementação de COPEI, que é super eficiente, agrada, satisfaz necessidades do contratante e também regula de uma maneira mais inteligente sinistralidade. Excelente, Jorge. Muito obrigado pela resposta. E aproveito aqui também para elogiar o conteúdo da apresentação, o disclosure bem completo, os comentários nas sinergias ajudam a gente bastante. Obrigado. A próxima pergunta é do Fred Mendes, analista sell-side, BofA. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Fred, pode prosseguir, por favor? Obrigado, bom dia. Vocês me escutam? Perfeito. Obrigado, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui também. Acho que a primeira delas, falando um pouquinho de Neredes, né? Parece que nesse TRI em particular, tiveram alguns contratos grandes que foram colocados, foram fechados, né, já contabilizados aí. Só para entender a dinâmica, por exemplo, o contrato do McDonald's, ele já entra no plano nacional, acho que esse é o primeiro ponto, e se já tinha algum tipo de negociação prévia em relação a isso, ou se ele se iniciou
né, justamente quando você lança o plano nacional, ou seja, um prazo curto aí para você fechar um contrato como esse, né? Seria a minha primeira pergunta. E a segunda, acho que o Marcelo colocou muito bem ali na apresentação também, no slide 2, vocês dão um detalhamento interessante de sinergias. Eu queria entender se essas sinergias, 46 milhões, se elas entram nesse base case que vocês tinham inicialmente, ou se vocês eventualmente já estão revisando um pouco. Eu me lembro que na apresentação inicial tinham 2 barras, né? Uma delas com um upside ali do que eventualmente está sendo colocado. Então, para entender como que essa sinergia conversa com aquele slide inicial da apresentação de sinergia. Obrigado, pessoal. Primeiramente, no que diz respeito a contratos e NEREDs, né? O interessante que nós estamos vendo é a qualidade do crescimento orgânico que nós estamos tendo, porque ele está acontecendo em todas as linhas, em PME, em individual, em planos de adesão e no corporativo. Todas as linhas nós estamos percebendo esse crescimento e isso, para a gente, nos motiva muito. Segundo, o contrato McDonald's, não, na realidade, nós conseguimos viabilizar né, como você está dizendo, não vou entrar em muito detalhe a respeito de negociação com clientes, mas, sem dúvida nenhuma, o fato de termos um produto nacional foi o que motivou esse processo como um todo de aquisição desse cliente. E foi o nosso processo de crescimento em NEREDs foi pulverizado em todas as linhas, por isso que a gente está bastante animado e com perspectivas boas de futuro aqui, né? No caso específico das sinergias, eu vou deixar até o Marcelo falar um pouquinho, mas nós já víamos, este é um número que a gente vinha vislumbrando. Existem oportunidades fora esse número? Existem oportunidades. Nós estamos ainda varrendo, é o início de um processo, gente. Nós estamos falando aí de talvez 120 dias juntos, e com um time espetacular, inclusive uma das lideranças desse time é o próprio Marcelo aqui, que estão construindo todo um cenário de oportunidades, de sinergias. Marcelo, você quer comentar? Não, perfeito. Eu acho que ter alcançado a meta de 46 milhões no mês de fevereiro já foi motivo até de celebração aqui dentro da nossa organização e do nosso time aqui, que está liderado aqui por mim e pelo Heraldo, do lado da Apivida, mas nós também já dissemos que a gente não para nesse número, né? Então, por enquanto, Fred, o que a gente está comentando aqui com todos vocês é que temos um roadmap muito claro que nós iremos entregar os 46 em fevereiro de 23. Ainda não estamos ajustando o número, porque acho que a organização como um todo está perseguindo novas frentes. Nós não iremos parar aí, mas por hora estamos contentes com esses 46. Perfeito, super claro, Ilau e Marcelo, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Maurício Cepeda, analista sell-side do Credit Suisse. Maurício, iremos habilitar o seu microfone para que você possa realizar a sua pergunta. Maurício, pode seguir, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho algumas perguntas um pouco de ambiente competitivo, né? A gente entende que faz um tempo o ambiente competitivo está um pouco conturbado e que, inclusive, algumas operadoras estão começando a entrar em dificuldades até de requisitos regulatórios, né? Então, eu queria entender se vocês estão vislumbrando a volta de carteiras importantes de cliente, um pouco da magnitude do que vocês estão vendo isso para frente, se vocês já estão sentindo um ambiente um pouco mais racional, né, na hora de renegociação dos contratos antigos. Então, dá um pouco dessa perspectiva aí de que oportunidades nessas está se abrindo agora com um ambiente competitivo um pouco, né, até mais racional. E eu queria fazer uma segunda pergunta, insistindo até numa pergunta que eu fiz num quarter anterior, sobre a questão do clean-up de carteiras, né? A gente entende que houve algumas ondas de clean-up e o churn ainda é relativamente alto. Se vocês veem risco de mais clean-up e se
por acaso vocês vislumbram algum tipo de solução de transição comercial, né? Visto que vocês compram operadoras que às vezes não têm muito o perfil, né, dos que vocês estão acostumados de beneficiários e de contratos, se vocês pensam em ter algumas soluções comerciais transitórias até que a verticalização se estabeleça naquela região. Muito obrigado. Primeiramente, falando um pouco sobre clean-up de carteira. Né? O clean-up, gente, a gente fala um clean-up quando ele é mais intenso em função de aquisições que nós fazemos. Agora, ele é ato contínuo o tempo inteiro da empresa, porque o nosso objetivo é manter contratos equilibrados. O contrato precisa estar equilibrado para que a gente possa gerar o valor que o nosso acionista busca. Então, muitas vezes, nós oferecemos produtos diferentes. Nós, inclusive, temos empresas que nós adquirimos onde nós direcionamos para um produto bem mais verticalizado, para que a gente possa conviver com esse cliente mediante reajustes menores, né? Mas ele é sempre contínuo. Nesse momento, a gente acha que a gente fez um ótimo trabalho nas empresas recém-adquiridas, em termos de clean-up. Não estamos vislumbrando alguma coisa muito forte nos meses vindouros, não. Do ponto de vista de racionalidade de mercado, você tem razão. Basta ver os balanços que foram agora recentemente publicados por vários dos nossos concorrentes, e a gente pode perceber que o índice combinado operacional dessas empresas ele é inviável, do ponto de vista de manutenção e resiliência e sustentabilidade. Isso, por óbvio, gera grandes oportunidades competitivas para a gente de retorno de carteira, sim. Né? O que a gente vê é que uma grande maioria dos concorrentes já entendeu a dificuldade e existe uma racionalidade no mercado. Alguns poucos, fruto do desespero, buscam até um processo de run-in, ou seja, vender para ter aquilo ali para recompor receita no curto prazo, uma vez que produtos com algum nível de carência oferecem a receita e não necessariamente o custo. Mas nós estamos vendo isso de ampla forma, uma competitividade maior da nossa parte, sem dúvida nenhuma. Perfeito, claríssimo, obrigado. E eu também gostaria de elogiar a apresentação, foi bem estruturada, pontos claros, o disclosure ficou muito bom. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Ian Seskin, analista sell-side do BTG Pactual. Ian, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Ian, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Bom, são duas perguntas do meu lado. A primeira sobre crescimento das vendas de individual. A gente vê que essas vendas têm avançado bem, né, chegando quase metade aí das adições líquidas do trimestre, e que a maior parte disso ainda vem de Hapvida, né, enquanto Intermédica cresce mais lentamente do segmento, que é natural. Mas eu queria saber se vocês podem dar um pouco mais de cor sobre os drivers desse crescimento, né, se esperam que esse ritmo continue. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta ela é mais técnica, sobre balanço, né? A gente notou também que a dívida líquida teve um aumento ali de 6,2 bi para 6,7 bi no trimestre, aumentando aí cerca de 500 milhões, mas vocês mostram um fluxo de caixa operacional pós-CAPEX de 401 milhões, né? Ou 160 milhões pós-dispêndio com aquisições. Eu queria só entender como a variação dessa dívida, né? Porque a gente não está conseguindo conciliar, dado que você teve essa geração de caixa operacional. Então, se tiver algum efeito para explicar isso, algum ajuste de contas a pagar de aquisição, atualização monetária da dívida ou algo que explique esse efeito, né? São essas duas perguntas, pessoal. Primeiro, individual. Plano individual. O que nós vemos é o seguinte, gente, talvez seja um pouco misterioso para todos, mas NDI, de fato, já comercializava planos individuais no passado. Só que nós comercializávamos esses planos individuais em empresas que nós adquirimos ao longo do tempo, foram resquícios de carteira, mas que nós, sim, nos estruturamos para comercializar esses planos.
Com a junção de tecnologia com a bebida, nós lançamos esse plano em outras 72 praças. Isso foi para a gente fundamental, para a gente também adquirir mais conhecimento e dinamizar a venda de planos individuais nessas praças. Eu acho que essa dinâmica ela tende a continuar. Vamos lembrar que somos talvez uma das poucas empresas no país que ainda comercializa plano individual de forma dinâmica. Algumas das que hoje comercializam estão em dificuldade bastante importante e talvez tenham mais dificuldade em termos de precificação de oferecer concorrência eficaz. No caso específico de balanço, aí eu passo a palavra para o Maurício, mas eu acho que talvez o fórum seria outro. Mas, Maurício, fique à vontade. Obrigado, Léo. Ian, obrigado pela pergunta. Bem, esse crescimento da dívida líquida, né, tem os efeitos naturais dos juros elevados no Brasil, né, que vai corrigindo a dívida. Teve ainda uma parcela residual do M&A, da fusão Apvida com Intermédica, que ficaram para os investidores estrangeiros ainda um resquício, uma parcela a ser paga, que foi efetivada e o caixa saiu no segundo trimestre. E o CAPEX que a gente viu relevante nessas unidades todas inauguradas, que foi mais forte ainda no segundo trimestre. Um imposto de renda já reduzido, utilizando o benefício dos ágios, mas nada diferente disso. Tá? Juros mais altos e essa parcela residual dos investidores estrangeiros. Boa, tá claro, pessoal. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está finalizada. Com isso, o evento de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 do Apvida está encerrado. As perguntas que não couberam aqui no call serão respondidas individualmente na sequência pela área de relações com investidores. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.